William Miller, mais conhecido por nós brasileiros como Guilherme Miller, foi o pioneiro de um grande movimento nos Estados Unidos da América. Vocês conhecem bem, esse movimento é chamado de movimento millerita. O trabalho de Miller daria origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A mensagem que mais ardia, que inflamou o coração de Miller durante a proclamação do segundo advento, era a esperança na segunda vinda de Cristo. Um dos textos prediletos de Guilherme Miller era o texto de Tito, capítulo 2, versículo 13, onde diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Injustamente, Miller é rotulado hoje por nossos irmãos evangélicos como um fanático religioso e marcador de datas. Embora Miller tenha concluído com base nos seus estudos de Daniel 8:14, a famosa profecia das 2.300 tardes e manhãs, que Jesus voltaria no ano de 1843, a data específica da segunda vinda de Cristo nunca foi o foco das mensagens de Miller. Os documentos, os apontamentos dos sermões de Miller comprovam que o grande objetivo dele nunca foi focar os seus sermões na data da segunda vinda de Jesus. A data profética de 22 de outubro de 1844, que por sinal não foi uma nova conclusão de Guilherme Miller, como muitos pensam, mas de Samuel Snow, só foi aceita por ele faltando apenas 2 semanas antes do acontecimento. Diferente do que muitos pensam, Miller não seguiu inventando novas datas depois da decepção de 1844. 2 semanas após o doloroso e devastador desapontamento, ele escreveu uma carta para o seu amigo Josué Hines. E eu queria compartilhar o teor de uma frase que Guilherme Miller compartilhou 2 semanas após o desapontamento. Fixei minha mente em outro tempo, e aqui eu pretendo ficar até que Deus me dê mais luz. E esse tempo é hoje, hoje e hoje, até que Ele venha. Miller estava, nessa frase, expressando aquela que deveria ser a máxima, a razão de viver de todo o cristão verdadeiro. Miller estava explicando aqui para o seu amigo Josué Hines que não importa quanto tempo Jesus demoraria para voltar, não importa se ele fosse voltar em 5, 10, 15 ou 20 anos, não importa se o tempo da vinda de Cristo seria em 1 semana ou naquele mesmo dia que ele estivesse escrevendo aquela carta. Miller estava disposto a esperá-lo, hoje, hoje e hoje, e por quanto tempo fosse necessário, até que Cristo viesse. Miller estava tentando explicar a necessidade de nós vivermos cada dia aqui na terra, em função da segunda vinda de Cristo, em função do juízo vindouro, em função de arrebatar almas das mãos de Satanás, da escravidão do pecado. Miller estava aqui apontando para o seu amigo e para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que hoje e hoje, não importa por quanto tempo, nós temos que nos preparar até que Cristo venha, amém? Quando eu li essa citação, eu me recordei de uma frase que certa vez eu li, onde dizia que nós devemos trabalhar como se Cristo fosse voltar daqui a 100 anos, mas estarmos preparados como se ele fosse voltar hoje. Um outro texto que ganhou um novo sentido para Guilherme Miller, depois do desapontamento, está aqui no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3. E olha que texto especial para uma pessoa que esperava, que amava a vinda de Cristo, mas que ele não voltou quando as suas expectativas o aguardaram.
Abacuque capítulo 2, versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar espera-o, porque certamente virá e não tardará. Existe uma área da teologia que estuda os últimos acontecimentos, as profecias, os acontecimentos do fim dos tempos, que se chama escatologia. Você já deve ter ouvido falar. A palavra escatologia deriva de um termo grego, eschatos, que é exatamente a palavra que nós usamos para o título da nossa mensagem, vivendo o eschatos. E a palavra eschatos, que dá origem ao termo escatologia, significa último. E eu queria, com base nessa expressão, fazer uma pergunta para você. Quantos acreditam que nós estamos vivendo no eschatos, no último? Levante a sua mão, por gentileza. Vamos tornar isso mais sensitivo, porque nem todos puderam ver as suas mãos erguidas. Vamos fazer a igreja sentir até que ponto vai a nossa convicção de que nós estamos vivendo no eschatos, no último tempo. Eu vou dizer aqui para você, Maranata, e aqueles que ergueram as suas mãos, vão expressar agora com a sua voz o quanto você acredita na brevidade da segunda vinda de Cristo, dizendo, vem Senhor Jesus. Então eu vou dizer Maranata, e aqueles que levantaram as mãos, digam, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Eu queria agora fazer uma outra pergunta. Todos vocês que ergueram as suas mãos e expressaram com a sua voz a crença de que nós estamos vivendo no eschatos, eu queria agora fazer uma outra pergunta. Quantos de vocês, e eu me incluo nessa pergunta, estão vivendo o eschatos? Não precisa levantar a mão, apenas responda dentro do seu coração. São duas perguntas diferentes. Uma delas tem a ver com se você acredita nisso, tem a ver com se você está ensinando isso, se você prega sobre isso. A outra não tem a ver com essas questões. A outra pergunta é se você está vivendo o eschatos, se você está tornando o último uma realidade na tua vida. Se você tem feito dessa crença uma expressão das tuas palavras, dos teus pensamentos, das intenções do teu coração, dos teus projetos de vida, da educação dos teus filhos, se os teus vizinhos conseguem olhar para você sem que você necessariamente dê um estudo bíblico ou convide ele para vir aqui à igreja, ele consegue enxergar na tua vida que você está vivendo o último. Isso é uma questão bastante séria, principalmente para nós que somos adventistas do sétimo dia, porque o termo adventista significa que nós acreditamos no advento, na segunda vinda de Jesus. Então, se há um povo que deveria estar vivendo com intensidade o eschatos, o último tempo, é o povo adventista. Esse povo deveria viver mais do que qualquer outro. Sabe por que eu digo isso? Porque hoje, queridos, nós não precisamos ser muito inteligentes para entender que o tempo está no fim. Eu costumo dizer que talvez a nossa geração será mais condenada do que a geração de Noé, porque o que Noé pregava era anticientífico, nunca havia chovido no mundo. Mas hoje a ciência já testifica de que o nosso mundo vive uma situação de insustentabilidade. Stephen Hawking, o maior cientista, que vive no estado degenerativo, numa cadeira de rodas, um dos maiores cientistas do mundo, está estudando a possibilidade de que a raça humana ela seja transferida do planeta Terra para viver num outro planeta, numa outra constelação.
Porque o nosso mundo vive uma situação de insustentabilidade. Então nós não precisamos ser muito inteligentes para entender que estamos vivendo o último. Isso está na boca de cientistas, de evangélicos, de católicos, de muçulmanos, de budistas. Todos acreditam que nós entramos numa nova era. Mas a grande diferença, ela está não em você crer nisso, mas em você viver isso. E então, eu queria passar aqui para vocês uma característica que o profeta Daniel deu do povo que viveria nos últimos dias e seria afetado pelo sistema mais temido na história do cristianismo. Esse sistema é o chifre pequeno. Esse sistema é a besta do Apocalipse. É o filho da perdição. É o homem do pecado. A Bíblia chama ele de vários nomes, mas é o mesmo sistema. Mas o nome principal é o anticristo, que muitos pensam que é um homem muito mau, cuspindo fogo, que ele vai se levantar e vai governar o planeta Terra de maneira muito maléfica, mas eu fico pensando, quem seria enganado com o anticristo dessa maneira? Ninguém. E Jesus disse que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o quê? Eu sou o quê? O Cristo. Ele disse que usariam o nome dele, que usariam a palavra dele, e assim as pessoas seriam enganadas. Então o anticristo é alguém que vem de dentro, é um Judas, é de dentro do cristianismo. E falando desse sistema, o profeta Daniel diz qual seria a característica das pessoas que seriam enganadas por esse sistema. Nós pensamos até então que nós saberemos quem é ele pelo simples fato dele pisar ou não pisar no planeta Terra. Meus irmãos, isso é muito tolo. O fato de pisar ou não pisar, com certeza não vai ser o ponto crucial. O profeta Daniel, no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 25, ele apresenta qual é o ponto determinante de engano desse sistema. Daniel 8, 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem como? Despreocupadamente. A Bíblia diz então que esse sistema destruiria um grupo de pessoas que viveriam despreocupadamente. Talvez seja um grupo que diz que acredita na segunda vinda. Talvez seja um grupo que professa a crença no status. E é interessante porque isso me faz lembrar da parábola das 10 virgens. Todas elas saíram para encontrar-se com o noivo. Todas elas tinham lâmpadas, que é a Bíblia. Todas elas tinham azeite também. Todas elas eram aparentemente iguais no primeiro momento. Mas a grande diferença estava em que um grupo viveu preocupado com um tempo de tardança que provavelmente poderia acontecer, e ele decidiu se preparar com intensidade para essa tardança. Pessoas nos últimos tempos seriam afetadas, teriam as suas vidas espirituais destruídas, porque viveriam despreocupados. Mas despreocupados com o quê? Talvez gastassem demasiado tempo preocupados com a comida. Talvez gastassem demasiado tempo preocupados com viajar, porque hoje o Facebook nos proporciona muito disso. Nós vemos lá que é moda viajar para Dubai, viajar para não sei quantos lugares, e cada vez vem uma nova moda, e essas modas vão alimentando cada vez mais o mundanismo no nosso coração. E nós somos absorvidos por isso. E a tendência é vivermos despreocupados. Preocupados com o vestir, usarmos roupas de marca, Armani, Louis Vuitton e tantas roupas de marcas e caríssimas para proporcionar esse bem físico no mundo que nós vivemos e que requer de nós muito tempo. Então, quando a igreja promove e prega, por exemplo, para nós estudarmos a escola sabatina, para nós fazermos o culto familiar, nós vivemos num emaranhado tão grande de atividades, que nós não temos tempo para essas coisas. Vivemos despreocupadamente. Preocupados em edificar, os jovens preocupados em namorar, porque tem que arrumar uma namorada. Alguns
chegam ao absurdo de torcer para Jesus demorar mais 10 ou 15 anos, para dar tempo de se formar e de se casar, e ter as suas realizações aqui nesse mundo. Despreocupados. Mas sabe, talvez, nesse momento você esteja pensando, mas essa realidade da despreocupação não somos para nós que somos cristãos. Essa é uma realidade que deve se aplicar apenas para os mundanos. Eles não vivem preocupados com nada. Eles estão lá apenas preocupados com o mundo, com as atividades, com os entretenimentos. Presta muita atenção agora, de verdade, porque muito provavelmente Deus vai falar com cada um de vocês, e comigo também. Eu sempre digo que eu gostaria de estar sentado, ouvindo a palavra aí na igreja. Eu não gosto de pregar, e não sei por que Deus me coloca essa responsabilidade, porque eu sou um miserável pecador, indigno dessa mensagem. Presta muita atenção. No livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 31. Percebam que a vida despreocupada não é apenas dos mundanos. É verdade que é um texto que foi escrito no Antigo Testamento, mas ele se aplica para a nossa condição hoje também? Observe você. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o seu coração só ambiciona o quê? Lucro. Nós poderíamos desenvolver quase um sermão, uma semana inteira só em cima desse verso. Quantas verdades ele nos apresenta ali. Em primeiro lugar, o texto, ele acusa um grande problema do cristianismo hoje, irmãos. Eu não prego só para adventistas, eu prego para cristãos como um todo. Se você está visitando a nossa igreja e é um irmão católico, um batista, um assembleiano da congregação cristã, isso é uma realidade que, como o pastor disse, está afetando como um câncer em metástase a igreja cristã. E esse mal terrível, essa maldição terrível, se chama religiosidade falsa. É isso que Deus está condenando aqui. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como o meu povo, gostam de ouvir a palavra, gostam de estudar a palavra, mas não as põem por obra. E agora preste muito atenção para que você entenda o que significa isso. O que é colocar a palavra de Deus em prática, em obra na nossa vida? Viver o cristianismo prático, aplicar as obras de Deus, não são as atividades religiosas que nós praticamos dentro da igreja. Isso faz parte da religião. Mas colocar as coisas em práticas, em obras na nossa vida, é o que você está vivendo lá fora, dentro do teu lar, dentro da tua empresa, no teu dia a dia. Isso é colocar em prática, viver as obras do cristianismo. A Bíblia ainda diz que esse mesmo povo com a boca professa muito amor, mas o seu coração só ambiciona lucro. Me chama a atenção essa expressão, porque hoje é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizendo: eu estou fazendo isso por amor a Deus. Ah, mas você tem que amar mais. Ah, mas eu faço isso, em primeiro lugar é o amor, depois são as outras coisas. E o amor de Deus, ele é mal interpretado. Com a boca professam muito amor, mas o seu coração só ambiciona lucro. Sabe, irmãos, essa situação ela é tão triste, tão complexa, que o cristianismo hoje pegou um dos textos que é a máxima do cristianismo, Romanos capítulo 10, se eu não me engano, versículo 9 e 10, onde diz que aquele que confessar a Cristo com a sua boca e crer no seu coração, esse será salvo. Aí nós somos ensinados assim: a pessoa, ela vive uma vida cheia de pecado, cheia de idolatria, adultério, mentira, roubo, fornicação. Aí nós chegamos para essa pessoa e dizemos: ore, diga que você aceita Jesus, e se Jesus entrar no teu coração através da oração, você está salvo. Presta muita atenção.
Sabe de onde esse texto foi tirado? De Romanos. Você sabe o que acontecia na época do Império Romano, quando o apóstolo Paulo escreveu essa passagem? Todos os cristãos, aqueles que confessavam a Cristo, eles eram intimados pelos tribunais de Roma a confessarem os deuses de Roma. Se os cristãos que fossem chamados e intimados para comparecer diante dos tribunais romanos dissessem: Cristo é o Senhor, e confessassem a Jesus, sabe o que acontecia com eles? Sabe o que acontecia com eles? Eram levados ao Coliseu ou às arenas, mortos, degolados, e cometia-se as maiores atrocidades que se podia imaginar. Aí o cristianismo hoje pega um texto desse, tirado de um contexto onde o cristão dava a vida por Jesus, e ele diz assim: apenas ore e você já está salvo. O próprio Jesus Cristo, falando de nós sermos testemunhas por Ele, a palavra no grego é martireu, e martireu significa que testemunhar de Jesus significa morrer por Jesus. Vocês estão entendendo o que o diabo está fazendo com o cristianismo? Deus diz: esse povo vem a mim, como todos os outros costumam vir, assentam-se diante de ti como o meu povo, ouvem as palavras, mas não as põem por obras, ensinam o status, mas não vivem o status. E o Senhor Jesus, no livro de Lucas, capítulo 21, verso 34, falando para os discípulos, ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração... Perceba que a igreja hoje tem um problema cardíaco. O texto anterior foi muito claro aqui dizendo: pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. E aqui novamente: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com a orgia da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Eu queria compartilhar uma história com você, para você entender agora o que eu estou tentando passar aqui nessa manhã. No dia 13 de novembro do ano de 1985, o vulcão Nevado del Ruiz, em Armero, Colômbia, entrou em erupção. Morreram cerca de 22 mil pessoas, essa é uma história verídica, claro. O jornalista Rodolfo Rodrigues Calderón escreveu um artigo que foi publicado no jornal El Espectador da Colômbia com o título Um Desastre Anunciado. O objetivo do jornalista era mostrar através desse artigo que essa catástrofe que ceifou a vida de 22 mil pessoas poderia ter sido evitada. E preste atenção nos argumentos que ele utiliza. 11 meses antes do desastre, a montanha já estava fumegando. A cobertura de neve que tinha a montanha se converteu em gelo por causa do intenso calor. O nível dos rios aumentou drasticamente por conta da neve derretida. A nuvem de gases e cinzas alcançou no primeiro dia cerca de 45 metros, no segundo dia cerca de 228 metros e no último dia 4.900 metros de altura. No dia 11 de fevereiro, as pessoas sentiram a terra tremer cerca de 3 graus na escala Richter. Diariamente a população escutava das suas casas o barulho das montanhas. As autoridades fecharam o caminho que dava até a montanha por conta do lodo. As pessoas não conseguiam manter limpas as suas mobílias por causa das cinzas lançadas diariamente. Era possível sentir constantemente o cheiro de enxofre no ar. Na mesma noite, começou a chover torrencialmente, começou a chover torrencialmente e houve uma escuridão sobrenatural. Agora preste atenção. Um irmão adventista
Isso daqui é informação de um pastor adventista dos Estados Unidos, chamado Guildardo Rojas. Começou a andar na sua moto, avisando aos adventistas que viviam na cidade para que a deixassem porque algo terrível ia acontecer. Dizem que havia 124 adventistas na cidade e ao todo morreram 120. Haviam sinais? Haviam sinais, irmãos? Mas infelizmente, lamentavelmente, aquelas pessoas que viviam naquela região, talvez vendo os sinais até acreditassem que algo ia acontecer. Eles talvez até entendessem que algo iminente fosse ocorrer. Mas eles estavam tão presos naquela cidade, eles estavam tão amarrados no seu dia a dia, nas suas atividades, que eles preferiram ignorar os sinais, dar ouvidos às autoridades e viveram despreocupadamente, quando a situação requeria uma atitude imediata daquele povo. Vocês estão entendendo? Não basta crer no escatos, perdão. Não basta dar estudos bíblicos às pessoas mostrando que Cristo vem. Nós precisamos viver essa realidade, queridos, e é urgente isso. Meus irmãos, como eu disse, nós não precisamos ser muito inteligentes, basta olhar a sociedade que nós vivemos, o que estão fazendo com os teus filhos. As cartilhas dos colégios ensinando as crianças a aceitarem a imoralidade, a depravação, estão empurrando goela abaixo dessa geração, que tudo isso é normal. O que esperar de uma geração que vem? As condições do mundo estão gritando aos nossos ouvidos, Deus está clamando para a igreja, não mais, não perca mais tempo, se prepare. Essa semana uma pessoa me escreveu no YouTube e fez uma pergunta que eu achei fantástica. Eu disse que a pergunta dela era tão importante que eu ia futuramente fazer uma mensagem sobre isso. Ela me perguntou o seguinte: irmão Jefferson, o que você quer dizer quando você diz que nós temos que se preparar para a vinda de Jesus? Essa deveria ser a tua pergunta todos os dias. Como me preparar para a tua vinda? Sabe, uma vez eu ouvi um sermão do pastor Ivan Saraiva, onde ele dizia: muitos hoje têm caçoado dos cristãos que seguem crendo e esperando a segunda vinda de Cristo, dizendo: já faz 2000 anos que vocês pregam sobre isso, e até agora ele não veio, quanto tempo mais vocês vão esperá-lo? E o pastor Ivan Saraiva dizia que o tempo da vinda de Cristo não são 2000 anos, o tempo da vinda de Cristo é o tempo de uma vida. O tempo da vinda de Jesus é o tempo de uma vida, e o que ele quis dizer com isso hoje, a média da nossa sociedade é 70, 75 anos, e para aqueles que têm as suas vidas ceifadas, Cristo já voltou. Hoje, e até que Ele venha, isso precisa ser uma máxima vivida por cada um de nós. Sabe, eu tenho saudade daquele tempo, onde as pessoas diziam que vinham para a nossa igreja, se aderiam ao nosso movimento, porque a nossa igreja era uma igreja que ensinava com fervor a brevidade da segunda vinda de Cristo. E é isso que chama a atenção deles. Por quê? Porque nós éramos ou devemos ser uma igreja diferente, um povo diferente, porque nós somos adventistas, cremos no advento do sétimo dia. E para terminar essa mensagem, eu preciso citar aqui um exemplo prático para você entender também, da palavra do Senhor, o que significa viver o escatos. Midianitas, Amalequitas e os povos do Oriente se reuniram no famoso vale de Jezreel. Eram cerca de 135 mil soldados que estavam reunidos naquele vale. O objetivo deles era destruir o povo de Israel. Preste atenção, o povo estava em guerra, o povo estava num conflito iminente, a vida deles estava correndo risco.
135 mil soldados do exército do inimigo. Gideão toca a rebate, uma trombeta, e ele envia mensageiros agora para as tribos, e ele consegue reunir 32 mil soldados. Nós estamos falando de um exército 4 vezes menor do que o exército do inimigo, 32 mil soldados. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 2 até o 3. Juízes, capítulo 7, verso 2 até o 3. Diz assim: Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, algumas versões devem dizer covarde, volte e retira-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo quantos mil homens? 22 mil, e 10 mil ficaram. Preste atenção. Um exército 4 vezes menor. Deus chega e diz assim: é muito o povo que está contigo. Eu imagino Gideão colocando a mão na cabeça: pelo amor de Deus, como pode ser muito se nós somos um exército 4 vezes menor? Você se lembra o que Deus disse lá para Samuel? Que Samuel disse na realidade? Ou melhor, Deus disse para Samuel: Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus olha o que, queridos? O coração. É por isso que ele mostrou ali nos textos que nós acabamos de ver que a igreja tem um problema cardíaco. Com a boca professa muita coisa, mas tem um problema de regeneração. Deus então olha para aquele exército numeroso de 32 mil pessoas e ele diz: são poucos. São muitos, perdão. Nós precisamos sacudir esse povo. Apregou-a. Quem for covarde e medroso, se retire. Claro, o povo estava em guerra. O povo estava numa batalha iminente. Quem não estivesse possuído pelo espírito de guerra, usando uma expressão moderna, quem não estivesse com sangue nos olhos, quem não estivesse tomado ali pelo espírito de guerra, não poderia ser um soldado. Entenda isso agora que eu vou dizer para você. Fazer parte do exército do Senhor não significa que eu e que você somos um soldado. Haviam 33 mil homens alistados ao exército, mas não eram soldados. Por quê? Porque não tinham espírito de soldado. Não estavam vivendo a guerra, entende? Estavam com medo. Talvez aceitaram o apelo de Gideão. Sabe aquele apelo emocional que é muito importante? Gideão fez e talvez os soldados motivados por aquilo aceitaram. Não, vamos ajudá-lo. Mas aí Deus, que não vê apenas o exterior, vê o coração, viu que havia um problema. Eu não posso usar esses homens assim, dessa forma. Por quê? Porque eles até vieram, mas eles não creem no espírito da guerra de verdade. Eles estão com medo. E se eu permitir com que eles sigam dentro do exército, eles vão macular, vão contaminar o restante do povo. Sabe, isso me fez recordar de uma outra passagem que eu li certa vez, onde a serva do Senhor disse assim: eu vi que nenhum entre 20 dos nomes que estão escritos no livro da igreja estão preparados, não quer dizer salvos, estão preparados para a crise que está para sobrevir. Talvez seja isso que ela quis dizer. Quantos soldados existem de fato nesse exército de 19 milhões de adventistas do sétimo dia? Quantos soldados nós temos aqui dentro dessa igreja hoje, que estão possuídos pelo espírito da segunda vinda de Cristo, que estão tomados por esse calor que invade o coração de todos os cristãos em todas as épocas?
Meus irmãos, eu fico olhando como pode uma pessoa se regozijar por ser açoitado, como pode uma pessoa sentir alegria por passar fome, como pode uma pessoa como John Wolfe, que pregou a segunda vinda de Cristo, um jovem de 11 anos de idade, que saiu da casa dos pais e caminhou descalços na neve porque ele queria pregar o evangelho em uma outra região. Como pode homens terem um espírito desse, se não for arder no seu coração intensamente o desejo de que Cristo venha para resgatá-los? Essa é a única motivação. Deveria ser a razão de viver de cada um de nós. E esse exército não estava preparado. Sabe, a serva do Senhor vai um pouquinho mais além, e ela diz no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 53, agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Aqueles que não estavam dispostos a enfrentar perigos e agruras, ou cujos interesses mundanos atraíam da obra de Deus o seu quê? O seu quê, irmãos? Vocês estão vendo como nós temos um problema cardíaco? Porque Jesus disse que é do coração que procedem as coisas más da nossa vida. Aqui dentro tem um leão que precisa ser dominado. Tem um leão que sente prazer nesse mundo, que se deleita nas coisas desse mundo, que só quer saber de viajar, de edificar, de plantar. Você se lembra da parábola de Jesus? Louco! O que você fará com tudo isso? Amanhã mesmo eu pedirei a tua alma. Você se lembra dessa parábola? Aquele homem que tinha uma vinha e ele decidiu derrubar a vinha e fazer uma outra maior, e eu me tornarei cada vez mais rico, e etc, etc. Nós precisamos mudar. Hoje eu vejo os irmãos de departamento pessoal, pastores e líderes da igreja quase que implorando, chorando de joelhos diante da igreja, pelo amor de Deus, venham para fazer evangelismo, vamos fazer trabalho missionário. E a igreja parece que mingua nessas horas. Por quê? Porque nós professamos a vinda de Cristo, mas na hora de vivermos, arrebatarmos as almas da escravidão do pecado, some. Nós não estamos vivendo com intensidade isso. E o texto termina dizendo, não acrescentariam força aos exércitos de Israel, sua presença mostrar-se-ia apenas uma causa de fraqueza. Mais alguns minutinhos. Essa sacudidura não parou por aí. Havia uma mais. Essa de natureza mais singela, mas ao mesmo tempo profunda. O Senhor deu agora uma ordem. Aí mesmo onde você está, na tua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 4 até o 6. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. Faze-o descer as águas, e ali te os provarei. Aquele de quem eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a sua mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Entenda. O Senhor convocou o exército agora, diz no livro Patriarcas e Profetas, para fazer um avanço imediato. Eles estavam agora se preparando para a batalha, eles estavam avançando para a batalha. Presta atenção. Aí o Senhor foi provar eles estavam talvez alguns dias sem beber água, e o Senhor forçosamente permitiu com que eles passassem por um ribeiro. Nesse momento, uma grande quantidade de homens, não de soldados, deixou as armas, se ajoelhou, começou a beber água. Os 300 fiéis, que estavam possuídos pelo espírito da guerra, que estavam vivendo a guerra antes dela acontecer, sabe o que eles fizeram? Com o escudo, com as espadas, não sei o que eles tinham. Eles simplesmente passaram pelo ribeiro, pegaram a água, molharam a boca e seguiram rumo à batalha.
Deus disse: esses são aqueles que fazem parte do meu exército, os soldados com quem eu posso contar, porque eles estão vivendo a guerra antes que a guerra aconteça. No mesmo Patriarcas e Profetas, no capítulo 53, o texto diz assim: o caráter muitas vezes é provado pelo meio mais simples. Aqueles que em tempo de perigo estavam preocupados em suprir as suas necessidades, não eram os homens em quem se poderia confiar em uma emergência. O Senhor não tem lugar em sua obra para os indolentes e condescendentes consigo mesmo. Segue o texto. Os homens de sua escolha foram os poucos que não permitiram que suas necessidades os detivessem no desempenho do dever. Os 300 homens escolhidos não somente possuíam coragem e domínio próprio, mas eram homens de quê? Eram homens de quê, queridos? Homens de fé. Infelizmente, irmãos, infelizmente, é com tristeza que eu digo isso. O conceito de fé que nós temos hoje, queridos, preste atenção, não se distraia, porque o Senhor, Ele quer falar com cada um de vocês nessa manhã. Infelizmente, o conceito de fé que nós temos hoje é muito existencial, é humano, não é divino, não é autêntico, não é verdadeiro, não é genuíno. O conceito de fé dessa geração foi reduzido a um mero assentimento de intelecto. Sabe o que é assentimento de intelecto? Fé hoje é assim: você crê? Creio. Isso é fé. Mas isso não é fé segundo a Bíblia. Fé não é balançar a cabeça. Fé não é dizer creio. A Bíblia diz que dizer creio até o diabo diz, está lá em Tiago capítulo 2. E talvez ele seja mais crente do que muito crente, porque a Bíblia diz que ele crê e treme diante da santidade de Deus. Sabe o que é ser homens de fé, irmãos? Sabe o que significa isso? Esses 300, como eu disse, eles estavam vivendo a guerra antes da guerra acontecer. Eles tornaram real aquilo que ainda era irreal. E como? Na vida deles. Você sabe o que é fé? Fé é igual Noé. Sabe o que deu poder à pregação de Noé? Não foi o fato dele subir talvez no banco das praças e dizer o dilúvio vem, não. A mensagem da boca era importante. Mas o que deu poder para a mensagem de Noé é que ele viveu o dilúvio antes do dilúvio acontecer. E sabe como Noé viveu o dilúvio? Como foi que Noé viveu o dilúvio? Enquanto ele pregava, ele estava construindo uma em cima da terra seca, irmãos. Em cima da terra seca. Ele viveu o dilúvio antes do dilúvio. Ele investiu tempo, talento, dinheiro naquela arca, porque ele cria de verdade naquela mensagem. Ele queria salvar as pessoas. Enoque, irmãos. O que dizer de Enoque? Que experiência linda. Enoque viveu 600 anos antes do dilúvio, cerca de 600 anos. A serva do Senhor diz que Deus mostrou para ele que o mundo seria destruído por um dilúvio. Desde esse momento, mesmo vivendo tanto tempo afastado do dilúvio, Enoque viveu uma experiência tão linda com Deus, tão profunda com Deus, tão íntima com Deus, que embora Jesus não tenha vindo no tempo dele, Enoque foi levado para viver com Jesus, amém? Tamanha a intensidade daquilo que Enoque viveu. 300 anos caminhando com Deus. E Jesus, irmãos. Você sabe o que deu forças para Jesus?
Jesus ele não era só um homem de fé. Jesus era o autor e o consumador da fé. Ele vem para esse mundo, é traído, gospem na cara dele, zombam dele, o seu discípulo mais proeminente o trai, o discípulo de mais destaque o nega 3 vezes, a família dele não crê nele num primeiro momento. Sabe o que deu força para Jesus? A Bíblia diz que Jesus não olhava para o que acontecia aqui, ele via o resultado do seu trabalho e da sua missão. Sabe o que Jesus estava vendo? Cada um de vocês salvos e libertos pela sua morte na cruz do Calvário. Amém? Era isso que deu força. Jesus viveu a Nova Jerusalém antes da Nova Jerusalém acontecer. E adventistas do 7º dia só serão adventistas do 7º dia autênticos se viverem o advento, o escatos, o último, hoje e até que ele venha. Eu termino lendo um parágrafo que vai preparar o nosso momento de amanhã. E é exatamente aqui que começa, irmãos, é exatamente nesse momento que começa o desafio para você. Até que ponto você está disposto a viver essa experiência? Até que ponto, até onde vai a tua capacidade de se tornar um soldado, de se sacrificar, de viver? O pastor fez um desafio aqui. Acordar de madrugada, cedo. Eu vou vir de lá de Contenda, que é onde eu vivo. São 40, 50 quilômetros para vir até aqui, compartilhar a palavra com vocês, estudar com vocês, orar junto com vocês. E eu faço isso com prazer e com amor, porque eu creio que Deus levantou essa igreja para preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. E se você está também disposto a fazer isso, os perigos dos últimos dias estão sobre nós, ou seja, nós já estamos vivendo esse tempo. Não estão diante de nós. E por nosso trabalho, devemos advertir o povo do perigo em que está. Não deixeis que as cenas solenes que a profecia tem revelado sejam deixadas por tocar. Se o nosso povo estivesse como? Meio desperto. Se nós não estamos nem meio despertos, significa que nós estamos completamente o quê? Dormindo. Se o nosso povo estivesse meio desperto, se reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, operar-se-ia uma reforma em nossas igrejas e muitos mais creriam na nossa mensagem. Amém? Você quer viver uma reforma? Quantos desejam uma reforma na igreja? Levante a sua mão. Amém. Para que aconteça uma reforma na igreja, a reforma precisa começar, sabe aonde, irmãos? Na tua vida.